Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 10, lição da classe dos jovens, que tem como título geral Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós estamos aprendendo nesse primeiro trimestre de 2022 os milagres de Jesus em João. São 7 milagres, 7 sinais. Nós estamos aprendendo nesta lição. E nessa lição de número 10, na aula de número 10, nós vamos aprender Jesus, o bom pastor. Por que Jesus disse isso? O que significa aprisco? Qual a diferença entre aprisco e curral? Essas e outras perguntas estaremos respondendo aqui agora no canal Rascunho da EBD. Portanto, não saia daqui, fique conosco e nós já estaremos entrando aqui na aula. Nossa revista, ela está dividida em tópicos, Ela está dividida em tópicos e o primeiro tópico da nossa lição é, como de praxe, são 3 tópicos. O primeiro tópico nos aponta aqui Jesus, o aprisco de Deus. O segundo tópico é dou a minha vida. E o terceiro tópico é um só rebanho. Glória a Deus. É isso que vamos aprender sobre esta parábola, que também o texto diz que é uma parábola, E nós vamos nós vamos ler agora a leitura bíblica proposta aqui em João capítulo 10, versículo de número 11 até o versículo 18, que nos diz o texto: Eu sou bom pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Nós vamos encontrar 3 personagens aqui. Nós vamos encontrar o pastor, a ovelha e o ladrão, certo? Pastor, ovelha e o ladrão. Essa ovelha aqui seria o rebanho, E assim sucessivamente. Então nós vamos aprender um pouco sobre esta questão aqui, ok? Em João, no versículo 1, desde o versículo 1, eu quero ler todo o versículo 1 aqui. Aliás, o versículo 1 até o 18. Nós, na lição só está proposto o versículo 18. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Já está até marcado aqui. Está escrito assim. João 10, 1. Verdadeiramente vos digo, quem não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre outra parte é ladrão e salteador. Então nós vamos aprender aqui algumas lições, certo? Versículo 2. Mas aquele que entrar pela porta das ovelhas, aquele que entra pela porta o pastor, mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. Versículo 3. E este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama as suas ovelhas pelo nome. Então, várias características nós temos aqui. Nós temos o pastor, nós temos que o verdadeiro pastor, ele entra, verdadeiramente eu digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas não sai, mas entra por outra parte é ladrão. Então tem a porta certa para entrar, certo? Outra lição que vamos ver: mas aquele que entra pela porta é pastor das ovelhas. E no versículo 3, o porteiro abre as ovelhas e as ovelhas ouvem sua voz, chama as suas ovelhas pelo nome e conduz-a para fora, tirando-a do aprisco. Versículo 4. E depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Observe, jovens, esses exemplos desse texto. No versículo 7, versículo 6 diz assim: Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam que era o que eles diziam. Então esse texto aqui é a parábola, João é uma parábola conforme o texto está dizendo no versículo 6.
E Jesus voltou a dizer, versículo 7, verdadeiramente vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 8 diz, todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Então, a ovelha conhece o pastor, identifica o pastor, conhece a voz do pastor. Qualquer que aparecer aí dizendo que não vai ter vez, porque a ovelha não vai ouvir, porque não reconhece a voz. Voz de terceiro, de estranho, a ovelha não conhece. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta, Jesus é o porteiro e Jesus é o pastor. Né? O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir as ovelhas, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Versículo 11, que é o versículo proposto pela leitura, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê que o lobo vem e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Versículo 13, mas o mercenário foge porque é mercenário e não cuida das ovelhas. Versículo 14, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 15, pois como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, assim não poupo a minha vida pelas ovelhas. Assim não poupo a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Está falando dos gentios aqui, misturados com os judeus. Né? Essas também me ouvem, conduz-la e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho só, eu sou o pastor. Então as ovelhas que eram estranhas, elas aprendiam e lidar com o pastor aprendia a lidar com ela, obviamente, e ela passava a ouvir a voz. E o versículo 17 diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu invisto a minha vida para responder, para poder retorná-la. Né? Versículo 18 diz, ninguém atira de mim, mas de minha vida vontade dou, e tenho poder para depositá-la, tenho o poder de resgatá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. O versículo 19 diz assim, houve uma nova divisão entre os judeus, aqui já é outro texto, né? Esse texto ele vai, daqui do versículo 19 em diante, ele vai se refletir num capítulo 7, 8, 9, não é? Na verdade é uma sequência daqueles capítulos lá, ok? Então vamos para a lição propriamente dita. Nós vamos aprender um pouco sobre essa temática interessante que temos aqui para hoje. Deixa eu guardar aqui uns materiais, aqui uns livros, não é? Deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Muito bem. Meus irmãos, como vimos no texto, né, Jesus é o bom pastor, ele veio para que todas as pessoas tenham vida e vida com abundância. Então, nessa fala, nesse discurso de Jesus, do bom pastor, ele traz 3 comparações ligadas entre si. Jesus fala sobre o pastor e dos assaltantes, capítulo 10, versículo de 1 a 5. No versículo 10, versículo de 6 a 10, Jesus fala sobre a porta das ovelhas. No versículo 11 até o 18, Jesus fala sobre ele é o bom pastor. Então Jesus fala do pastor e do assaltante, dos assaltantes no versículo 1 até o versículo 5. No versículo 6 até o versículo 10, Jesus é a porta das ovelhas. No versículo 11 a 18, Jesus é o bom pastor. Então vamos ver um pouco sobre esses textos, né, sobre essa lição que Jesus deu aqui para nós, ok? Vamos aprender um pouco sobre isso. Então, quando vamos ver esse discurso de Jesus, primeiro, nós vamos ver no texto que ele diz assim, entra pela porta e não por outro lugar. Essa é a visão de Jesus, essa comparação. Entrar pela porta, o lugar de entrada para o reino de Deus é pela porta, pela fé pela porta. Jesus inicia o seu discurso fazendo essa comparação,
né? A porta, quem não entra pela porta, mas sabe entra por outro lugar é ladrão. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, naquele tempo, os pastores cuidavam das ovelhas do rebanho durante o dia. Eu fiz uma pergunta: o que é aprisco e o que é curral? Curral era mais próximo à cidade, o aprisco era um pouco mais fora. Curral não cabia tantas ovelhas, o aprisco era um pouco mais, porque as ovelhas eram misturadas, ok? Daí está uma diferença básica dessa nomenclatura, dessas duas frases interessantes. Deixa eu apanhar a Bíblia aqui outra vez, não é? Então, quando vamos ver toda proposta de Jesus, ele começa a fazer a proposta dizendo que ele é a porta. Então, esse porteiro era o próprio Jesus, que ele disse que ele estava lá, não é? E quando vamos olhar para essa situação, nós vamos aprender lições. Por exemplo, os pastores destacavam aí, descansavam enquanto algumas esperavam no seu turno. Eles trocavam de turno, então era o porteiro ficava na porta. Ele eram algumas das características que é exigida aí por um dos pastores ser o porteiro do aprisco, né? Como é que era isso? Primeiro, ter vocação. Segundo, primeiro é ter vocação. Segundo, conhecer o contrato dos pastores. Terceiro, conhecer os pastores das ovelhas. Então, o porteiro não podia ser uma pessoa estranha também. O aprisco era um local onde todas as ovelhas se reuniam, independente da raça. Cada ovelha tinha suas características, o cheiro particular, o peculiar. Conhecia o seu pastor, conhecia a voz do seu pastor e seguia somente o seu pastor. E cada uma tinha o seu nome. Deus não chama ninguém por apelido, né? Acima de tudo, ela somente ouve a voz de seu único pastor. Quando Jesus declarou no versículo 14 que ele disse que era o pastor, ele está falando, Jesus disse assim, versículo 14 aqui: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então Jesus declarou que ele era conhecido das suas ovelhas. Ele queria dizer que no grande aprisco, onde muitas ovelhas se ajuntam, nem todas são deles, né? No aprisco deste mundo, somente as ovelhas, né? Suas ovelhas o conhecem, mas muitas ovelhas são velhas, são ovelhas de outros pastores mercenários que não conhecerão jamais as suas ovelhas, mas Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Essa é uma lição muito importante que temos nesse livro, nesse capítulo 10, né? No nosso contexto aqui, na nossa lição, nós vamos encontrar, por exemplo, Jesus, o comentarista aplicou aqui vários nomes a Jesus. No versículo 6, no capítulo 6, ele faz referência a Jesus como Filho de Deus, depois o pão da vida, depois a luz do mundo, a porta das ovelhas. Aí no versículo 10 já, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira e verdadeira. Todos esses nomes é dado a Jesus. Aliás, são mais de 80 nomes que Jesus tem, que é aplicado a ele, entendeu? Então todo esse contexto dos nomes do Cristo é aplicado a Jesus e ele fez valer, né? Enquanto esteve entre nós, ele fez valer tudo e todas as coisas que veio sobre a sua mão para fazer em favor das suas ovelhas, ok? Quando vamos entender bem esse texto, no primeiro tópico aqui da lição, o comentarista faz uma alusão na lição 10, aqui no primeiro tópico ele diz assim: o aprisco de Deus, né? Então a abrangência da mensagem da parábola contada por Jesus era um representativo especial do seu tempo, em seu tempo, quando a criação de ovelhas era muito mais comum. As pessoas conheciam, né, o bem, as pessoas que conheciam bem a realidade
do campestre, a realidade do campo, né? Então Jesus fala aqui da linguagem figurada, na linguagem daquele povo, sobre o curral das ovelhas, por exemplo, é o mesmo, nele mesmo que Jesus, que é o bom pastor, e também é a porta, né, do aprisco. O aprisco é o aprisco de Deus, conforme está João 17, João 10, versículo 7 e o versículo 16, né, também. Então, naquele mesmo momento, Jesus tinha um endereço da comunidade judaica dentro do contexto de sua nação. Ele estava espoliada por seus líderes, e Jesus denuncia os ladrões, os salteadores, os mercenários, e conforme está em João 10, no texto em apreço, versículo de número 8 e o versículo 12, ele estava falando: quem não cuida das ovelhas, mas busca somente explorar as ovelhas, quase não sai, explorar as ovelhas, né? E hoje, nos dias atuais, nós vemos as pessoas desvirtuando, tem gente desvirtuando tudo. Jesus disse uma coisa, eles estão fazendo totalmente outra, em nome de Jesus. O duro é Jesus aceitar isso, mas acontece algumas coisas e Jesus sabe exatamente quem é as suas ovelhas, ele conhece a sua voz e as suas ovelhas o conhecem. Isso é muito importante e que até hoje nos dias atuais é assim, né? Então, o pastor e as ovelhas e o ladrão, Jesus trata isso, que é o mesmo que os assaltantes. Então o Senhor afirma que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador, mas o que entra pela porta, que porta Jesus está falando, de que porta ele está falando? Quem é a porta? Né? Então Jesus é a porta, versículo 9 do capítulo 10. Os fariseus não criam Jesus, perseguiam, que ele a qualquer custo, né, eles perseguiam todos aqueles que criam em Jesus, capítulo 9, versículo 22 de João. Eram líderes espirituais que não acreditavam, não aceitavam o enviado de Deus, não aceitavam Cristo, mas como podiam aí guiar o povo? Eles queriam estar na fama, na frente dos trabalhos, querendo guiar o povo, sendo que o povo não o conhecia, não sabia quem era, o povo andava disperso. Nos dias atuais, assim, tem coisa mesmo assim. Tem gente vivendo assim, né? Tem o movimento, mas não tem o pastor. E o pastor também não tem a ovelha. São aquelas ovelhas, aquelas pessoas freelance, que gostam, simpatizantes de uma boa frase, de um bom dialeto, mas o cuidado é esse o problema. Quando a ovelha precisar de cuidado, qual é o pastor que você vai procurar? Quem é o seu pastor? Não é? Esse pastor que você está indo conhece a sua voz? E você conhece a voz dele? É esse o negócio, né? Hoje as pessoas estão em busca de aplausos, de afagos, né? De elogios. E quando essas coisas não tem, que você começa a entender a verdade dentro da palavra e começa, se fizer uma pergunta, já não serve mais. Já não presta mais, porque você já está indo contra e tal, porque começou as máscaras caindo. Cuide-se, porque o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem o seu pastor. É fato, né? Então, esse tipo de conceito de pastor que só fazem mal as ovelhas, nós vamos ver no capítulo 34 de Ezequiel, que vai nos informar que Deus julgará e protegerá as suas ovelhas, enviando um pastor, né? Nós vamos ver Davi trabalhando também essa proposta, né? Falando desses conceitos. Deus sempre apontava para essa questão, não é? Nós vamos ver também que comparando-se o bom pastor com os ladrões. Então vejamos no capítulo 10, versículos 7 a 15, Jesus, a partir disso aí, ele compara os falsos. Quem é os falsos? Quando observamos a comparação, vamos entender que os falsos, né? Vamos observar que os falsos, quando conversamos, como entendemos isso, vamos entender que porque apenas ele é o bom pastor, só Jesus é o bom pastor. Os falsos pastores não têm crédito nem com Jesus e nem com as ovelhas. Por quê? Porque ele é a porta, enquanto os outros ladrões, eles são salteadores, eles não vão pela porta. Jesus é a única porta, né? Ele morreu por todos, pagando os nossos pecados na cruz. Ele é a porta que nos abriu a salvação. Ele é a porta que nos deu a vida. Ele é a porta que nos deu o ombro
não é? Nos pegou no ombro quando estávamos feridos, curou as nossas feridas, feridas emocionais, e até hoje Ele continua curando, continua fazendo o seu querer, a sua obra, a sua vontade, né? E assim sucessivamente. Então, outro ponto importante é que Cristo dá vida, enquanto os outros fogem por ser mercenário. Quando vem os problemas, não se acha esse pastor. Ele só quer a lã das ovelhas, não quer ouvir a ovelha, não quer cuidar da ovelha. Então, as ovelhas de Cristo, o Pai deu a ele. Ele está dizendo que foi o Pai que deu. Capítulo 6, versículo 37 e o capítulo 17, versículo 2, ele faz menção também. Essas ovelhas foi o Pai quem deu. Glória a Jesus. Então, por isso, ele tem cuidado, né? Se o Pai deu a incumbência, ele tem cuidado, ele tem responsabilidade e a entregar ao Pai um povo santo, especial, zeloso e de boas obras, né? Então vamos ver que à luz dessas alusões que eu fiz aqui, né, que eu falei aqui, só podemos concordar que Cristo é o nosso bom pastor, né? O rebanho completo é o propósito do Pai e do Filho. Então o rebanho tem que estar completo. Capítulo 10, versículo 16 a 18. Então, no verso 16, Jesus nos mostra que são os participantes do seu rebanho. A questão é quem são as ovelhas do bom pastor. Os judeus gostavam de achar que os muros do povo de Deus correspondiam apenas a eles, né? Ou seja, fechavam-se ali, só ele era de Cristo, só eles faziam, só eles eram de Deus, né? Jesus quebrou isso. Cristo mostra de forma totalmente inversa, né? Apresentando aí e tirando todo esse conceito egoísta daqueles dias do judaísmo, né? Do conceito judaico. Então, nem todos os judeus fazem parte do seu rebanho, e ele nos diz que tem ovelha de outro aprisco. Então, ele já identificou isso, que aqui tem ovelha de outro aprisco. E isso indica que o presente aprisco é Israel, e o outro se refere-se aos gentios. Então, fica evidente que nem toda a ovelha do aprisco de Israel é seu rebanho, mas apenas suas, que são a que o Pai lhe deu. Então, ele buscará as ovelhas de outro aprisco, o aprisco dos gentios, por exemplo. Também ficava evidente que todos os gentios fazem parte do seu rebanho, mas apenas aquele que dentre eles são suas ovelhas. Então, por isso que precisamos nos converter, precisamos nos cuidar, precisamos voltar-se para Deus, porque todos que fazem parte, todos que o Pai deu, que oxalá que o Senhor Deus possa ter dado-nos para Jesus. E Deus, ele deixa ele cuidar. Se Deus deu a ele, deixa ele cuidar, ele cuida muito bem, ele guarda, ele protege, enfim. Então, haverá então um só rebanho, formado por judeus e gentios. Paulo, falando aos Efésios, ele fez muito bem essa alusão, apontou como Deus trabalhou em cima disso, né? Então, este foco aí é o novo rebanho que nasce, não é? Esse rebanho que era dividido, ele conseguiu ajuntar todo o rebanho, e ele disse que foi o Pai quem deu, ponto. E se Jesus disse, quem é que vai dizer o contrário, não é? Não vejo ninguém com autonomia, né, para falar o contrário. Então tudo isso é totalmente adverso aos que pensavam os judeus, o fato de que Deus concebeu a igreja, o bom pastor de todas as nações, por exemplo. O pastor irá atrás de cada uma das ovelhas, mas não de outras que não lhe pertencem. Esse rebanho é vitorioso porque o Filho de Deus está comprometido, está cuidando, ele tem responsabilidade e quer entregar um povo, as ovelhas saradas, curadas, né? Então a ovelha primeiro, ela não ouve estranho. Se não é do rebanho, ela já conhece. Nem o ladrão, salteador, ou mercenário, ou lobo lhe fará mal algum, não é? De jeito nenhum. Isso vai acontecer porque o Senhor guarda as suas ovelhas, né? E Jesus, ele se apresenta que ele entra pela porta, não por outro lugar. Ele é a porta, ele é o porteiro ali, no capítulo 9, versículo 40 e 41. Os ouvintes, os fariseus, não entenderam o significado de entrar pela porta. Jesus então explicou: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem a mim, todos que vierem antes de mim eram ladrão e salteador, porque a promessa era para ele vir.
não outros aproveitadores. E ele foi lá e trouxe, já entregou logo tudo, dizendo: eu sou a porta, eu sou essa pessoa, eu sou o Salvador, não é? E em João capítulo 11, capítulo 10, versículo 11 a 15, Jesus ele diz: eu sou o bom pastor. Então Jesus muda aí a comparação. Antes ele era a porta das ovelhas, agora ele é o pastor das ovelhas. Todo mundo sabia que era o pastor e como ele vivia e trabalhava. Jesus, porém, não é um pastor de qualquer, mas sim um bom pastor. Tanto eu sou o bom pastor. Então a imagem do bom pastor vem do Antigo Testamento, não é? Dizendo que Jesus é o bom pastor. Coloca-se nas práticas da esperança, coloca-se em prática a esperança da profecia, né? Esperança do povo, por exemplo. E essas profecias nós vamos ver em Ezequiel 34, 11 a 16. Então há 2 pontos aqui que Jesus insiste em dizer, né? Quando ele vai dizer assim, quando ele diz assim: na defesa da vida das ovelhas, eu, o bom pastor, dá vida pelas suas ovelhas. Um outro ponto importante é que ele faz a citação dizendo assim, ele diz que conhecia suas ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas e eles a conhecem o pastor. Jesus quem disse? Jesus diz que no povo não há percepção para sabe quem é o pastor. Era isto que os fariseus não aceitavam, né? Eles desprezavam as ovelhas, eles a chamavam de povo maldito e de ignorante, conforme vamos ver em João capítulo 7, versículo número 49, João capítulo 9, versículo 34. Então os fariseus não aceitavam essa junção, não aceitava esse cuidado, não aceitava essa tão grande salvação. Queria que o povo ficasse naquela religiosidade mísera, desprovida, né, de graça, desprovida de misericórdia, e a intenção de Deus foi trazer-nos misericórdia, cuidar da nossa alma, sarar nossas feridas, e ele fez isso por meio de Jesus. Então os fariseus pensavam que ter olhado certo para discernir as coisas de Deus, na realidade eles eram cegos, né? Então, no discurso de Jesus ensina 2 regras importantes. Primeiro, ele presta muita atenção na reação das ovelhas, pois elas conhecem a voz do pastor. Depois ele coloca outra situação muito importante, que vale a pena ser aqui. Presta muita atenção à atitude de quem se diz pastor. Primeiro, presta atenção da reação das ovelhas, e segundo, presta atenção na atitude de quem se diz pastor, né? A fim de ver se o seu interesse é a vida das ovelhas e se é capaz de dar a vida por elas. Então, certa vez, Jesus contando tudo isso, nós vamos ver que a meta dele era um rebanho só, um povo só, um só pastor, conforme está escrito em João 10, versículo de número 16 a 18. Então Jesus ele abre horizonte para isso, apontando que todo mundo seria um povo só, que todo mundo, ele diz que não há outras que não são desse aprisco, que haveria outras que não são desse aprisco. Essas que não são do aprisco de Cristo é o que nós temos que buscar, é que nós temos que evangelizar, é que nós temos que pregar, é apresentar Jesus, não ser chato, mas apresentar Jesus de forma coerente, de forma ordeira, porque nós temos testemunho de fé para isso, para apresentar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Falamos de salvação porque Ele nos salvou, falamos que temos pastor porque Ele cuida de nós, falamos que Ele cura porque Ele nos curou. Então temos testemunhos sobejos para contar desse bom pastor que tem cuidado das nossas vidas, tem amparado-nos e assim sucessivamente. Ok? Então vamos ver, quando a Bíblia apresenta a imagem do pastor dentro da historicidade, nós vamos ver que na Palestina a sobrevivência do povo dependia da grande parte da criação pastoril, do trabalho pastoril, não é? De cabras, de ovelhas. Então a imagem do pastor guiando as suas ovelhas, nós vamos ver nos quadros, nas imagens, nas imagens que até fazemos iconografias e etc., não é? Nós vamos observar que é apresentado ali uma pastagem, né? E que ele era conhecido por todos, e vamos ver que as imagens, por exemplo, era normal usar,
né? A imagem do pastor para indicar a sua função, que governava, na verdade era, não é, né? E conduzia o povo, as ofertas, os profetas criticavam os reis por serem maus pastores, que não cuidava do seu rebanho e não conduzia para a boa pastagem. Jeremias fez essa crítica no capítulo 2, verso 8, Jeremias 10, versículo 21, Jeremias 23, versículo de número 1 até o versículo 2, né? Então essa crítica aos maus pastores foi crescendo da mesma medida em que, por responsabilidade dos pastores, dos reis, por exemplo, o povo acabou sendo levado cativo. Então a igreja, o povo que não tem pastor, acaba sendo levado cativo, acaba sendo sucumbido, acaba sendo enganado pelos mercenários, pelos mentirosos, pelos falsos pastores que só quer tirar a lã das ovelhas que são ladrão e salteadores, que não entra pela porta, não entra pelo caminho correto, não anda dentro do caminho proposto, não é? Pelas sacrossantas escrituras, não é? Então os profetas eles esperam que no futuro Deus venha dele mesmo como pastor para guiar o seu povo, conforme Isaías 40, verso 1. E isso se cumpriu, porque Jesus trouxe isso com muita clareza e nós temos a convicção que Jesus é o nosso bom pastor. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus esteja sobre as vossas vidas e até a próxima aula, se Deus assim nos conceder, nos permitir, tá certo? Se Deus nos permitir, a aula de número 11 será a próxima aula e nós teremos o título de O Sétimo Sinal, Jesus ressuscita Lázaro. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.